Olá, alunos! Nessa primeira semana de atividades pedagógicas não presenciais, o nosso objetivo é revisar os conteúdos básicos, né, os primeiros conteúdos que nós tivemos na disciplina de lógica, que falam de proposições, conectivos e tabelas verdade. Antes de entrar no conteúdo em si, eu queria falar um pouco sobre as avaliações. Nosso plano inicial que tinha combinado com vocês era de ter duas provas escritas, cada uma valendo 30% da nota, ou seja, as duas 60%, e dois trabalhos práticos, cada um valendo 20% da nota, ou seja, no total 40%. Com essa questão das atividades não presenciais, a ideia é que cada semana tenha pequenas atividades valendo pequenos percentuais. Então, por exemplo, nessas primeiras semanas, a gente vai fazer uma atividadezinha valendo 3% da nota, na segunda semana outra atividade valendo 3%, e aí quando nós retomarmos às atividades normais, nós veremos de onde vai sair o percentual dado, se a gente vai diminuir um trabalho, se a gente diminuir uma prova, enfim. A gente vai ter que adaptar aí nossos critérios de avaliação a essa nova realidade. Conto aí com a compreensão, né, e a colaboração de todos nesse contexto. Bom, vamos lá. Então, o primeiro conceito básico que nós vimos é o conceito de proposição. Na verdade, uma proposição ela existe para afirmar fatos, para exprimir juízos, né? Ou seja, são sentenças, né, que a gente usa para afirmar alguma coisa ou para exprimir um determinado juízo sobre determinada coisa. Então, como exemplos de proposições, nós temos que a Lua é um satélite da Terra, que Recife é a capital de Pernambuco, ou que Vasco da Gama descobriu o Brasil, né? Note que, enquanto a primeira e a segunda proposição elas são verdadeiras, essa terceira proposição é falsa, né? Não foi Vasco da Gama que descobriu o Brasil. Então, as proposições elas têm essa propriedade, podem ser verdadeiras ou falsas, né? Então, esses são os valores lógicos possíveis de uma proposição. A proposição ela tem como valor lógico verdade, se ela for verdadeira, e falsidade, se ela for falsa. Isso são abreviados, então, por V e F, né? Então, nós temos aí dois exemplos. Então, a proposição A aqui é o mercúrio é mais pesado do que a água. E a proposição B é o Sol gira em torno da Terra. Nós temos que o valor lógico da proposição A é V, ou verdade. Por quê? Porque de fato o mercúrio é mais pesado que a água. Já a proposição B, o Sol gira em torno da Terra, o valor lógico dela é F. Por quê? Porque essa é uma proposição falsa. Na verdade, é a Terra que gira em torno do Sol. Então, com isso, nós introduzimos aqui empiricamente, né, intuitivamente, os princípios ou axiomas básicos da lógica matemática. O primeiro princípio é o princípio da não contradição. Esse princípio da não contradição diz que uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E o princípio do terceiro excluído, o princípio do terceiro excluído diz que toda proposição ela é verdadeira ou é falsa. E nunca tem um terceiro caso, ou seja, não tem um talvez. Então aqui na lógica matemática clássica, que é o que nós estamos estudando aqui, toda proposição vai ter um e apenas um valor, e esse valor vai ser verdadeiro ou falso. Então nós não temos proposições que sejam verdadeiras e falsas ao mesmo tempo, que seria uma contradição, e todas vão ter um desses dois valores, não tem um terceiro valor possível, não tem um talvez neste caso. Esses são os axiomas básicos da lógica clássica matemática, que nós vamos estudar aqui. Ok? Então, dito isso, nós temos dois tipos básicos de proposições: as proposições simples e as compostas. O que é uma proposição simples? Uma proposição simples, também conhecida como proposição atômica, é uma proposição que não contém nenhuma outra proposição como parte dela. E, em lógica, geralmente nós utilizamos letras minúsculas para designar essas proposições. Então, exemplos de proposições simples são coisas do tipo Carlos é careca, Pedro é estudante. Então, são proposições que trazem informações pontuais, informações atômicas, informações indivisíveis. Ok?
outro lado, as proposições compostas são aquelas formadas pela combinação de duas ou mais proposições simples. As proposições compostas elas são designadas normalmente por letras maiúsculas do alfabeto. Então, como exemplo de proposições compostas, nós temos, por exemplo, Carlos é professor e Pedro é estudante. Então, note, Carlos é professor seria uma proposição simples, Pedro é estudante, outra proposição simples. Nós pegamos, juntamos as duas com o E, que é um operador lógico, a gente vai falar deles logo na sequência, e formamos uma proposição composta falando que Carlos é professor e Pedro é estudante. Da mesma forma, usamos o OU, que é um outro conectivo lógico, e para formar, a partir de duas proposições simples, Carlos é careca e Carlos é alto, nós formamos a proposição composta Carlos é careca ou Carlos é alto. Por fim, juntamos as proposições Carlos é professor com Carlos é feliz e fizemos a proposição se Carlos é professor, então Carlos é feliz. Então, para juntar proposições simples e formar as compostas, nós utilizamos os conectivos lógicos, também chamados de operadores lógicos. Os conectivos lógicos mais comuns são o E, foi o que nós usamos quando nós falamos Carlos é professor e Pedro é estudante. O OU, o não, o se então e o se somente se. Então nós temos aqui os 5 conectivos lógicos mais usuais da lógica matemática. Nós vamos passar por cada um deles agora. Aqui nós temos mais um exemplo, desculpem. Temos mais alguns exemplos de proposições compostas utilizando esses conectivos. Okay? Então nós temos aqui, por exemplo, as proposições simples. Notem que eu estou representando com letra minúscula as proposições simples. Então a proposição P é Carlos é professor. A Q, Pedro é estudante. A R, Carlos é feliz. A P maiúscula é uma proposição composta, que fala que Carlos é professor e Pedro é estudante. Então, como que a gente representaria formalmente essa proposição composta, tendo em vista essas proposições simples aqui? Ora, a proposição composta P maiúsculo, ela fala que Carlos é professor não é a proposição P minúsculo. E Pedro é estudante. Pedro é estudante é a proposição Q minúsculo. Então, formalmente, eu represento a proposição P maiúsculo por P, E, Q. Esse símbolozinho aqui de acento circunflexo, né, ou um V de cabeça para baixo, é o meu conectivo E. Já a proposição Q maiúsculo me diz que se Carlos é professor, então é feliz. Ora, a minha proposição P é Carlos é professor, minha proposição R é Carlos é feliz. Então, como que eu formalizaria o Q maiúsculo? O Q maiúsculo, na verdade, é se P, então R. O então, aqui o C então, é dado por essa setinha aqui. Então, aqui, nessa proposição Q maiúscula, eu estou falando que se P, ou seja, se Carlos é professor, então R. Então, Carlos é feliz. É exatamente o que eu queria formalizar aqui. De se Carlos é professor, então ele é feliz. Para indicar o valor lógico de uma proposição, a gente usa essa notação aqui, ó. V e entre parênteses a proposição da qual nós queremos falar o valor lógico. Então, por exemplo, se eu tenho a proposição P minúsculo, a minha proposição P minúscula é o sol é verde. O valor de P minúsculo, né, o valor dessa proposição P é F. Por quê? Porque é falso que o sol é verde. Já a proposição Q minúsculo, Cabral descobriu o Brasil, ela é verdadeira. Então eu tenho que o valor de Q minúsculo é V, ou seja, é verdadeiro. Isso aqui é só uma convenção de como representar, né? Só uma notação de como representar o valor lógico de proposições. Bom, então a gente falou que toda proposição ela tem um valor lógico, que tem que ser verdadeiro ou falso. Mas como definir o valor lógico de uma proposição composta, né?
Para definir o valor lógico da proposição composta, você tem que saber o valor lógico das proposições simples que a compõem e os conectivos lógicos que foram utilizados para compor essa proposição lógica maior. Essas operações lógicas, né, feitas sobre esses conectivos, elas obedecem a um conjunto de regras que é o que nós chamamos de cálculo proposicional, que é o nosso foco de estudo nessa primeira aula, né? Então, a gente vai falar agora dessas operações lógicas fundamentais, né, do cálculo proposicional. Para falar disso, a gente tem que falar do conceito de tabela-verdade. Qual que é o conceito de tabela-verdade? O valor lógico de qualquer proposição composta depende só dos valores lógicos das proposições simples que a compõem, né? Então, a tabela-verdade, ela apresenta todas as possíveis combinações dos valores lógicos das proposições simples para te dar o valor lógico da proposição composta, certo? Então, a tabela-verdade, na verdade, você faz todas as combinações possíveis das proposições simples, né, dos possíveis valores das proposições simples, para chegar no valor da proposição composta. Vamos ver alguns exemplos, né? Vamos iniciar pela operação lógica de negação, né? A nossa operação lógica de negação, ela é representada por um tio, aquele símbolozinho de tio, né? E a semântica dela é de inverter, né, o valor da proposição, ou seja, ela traz o valor lógico oposto. Então, por exemplo, se eu tenho que P, a proposição P, é verdadeira, não P vai ser falso. Se eu tenho que P é falso, não P vai ser verdadeiro. Aqui está, então, a nossa tabela verdade desse operador de negação. O que a tabela verdade faz? Para cada valor da minha proposição simples, ela me dá um valor para a minha proposição composta. Então, quais são os possíveis valores de P? P vai ser verdadeiro ou falso. Se P for verdadeiro, não P é falso. Se P for falso, não P é verdadeiro. Então, isso aqui que é a ideia de tabela verdade. No caso da negação, tabela verdade da negação é essa aqui, né? Simplesmente inverter o valor do P. Então vamos aqui a alguns exemplos. Suponha que eu tenha R como sendo a proposição Roma é a capital da França. Se R é a proposição Roma é a capital da França, não R então é o oposto disso, ou seja, seria Roma não é a capital da França. Então qual é o valor verdade, qual é o valor lógico de R? O valor lógico de R é falso. Por quê? Porque Roma não é a capital da França. Então essa proposição R aqui, ela é falsa quando diz que Roma é a capital da França. Ora, se R é falso, qual que é o valor verdade de não R, então? Pela tabela verdade da negação que nós acabamos de ver, se a proposição é falsa, a negação da proposição é verdadeira. E faz todo sentido, né? Se eu falar que Roma é a capital da França é falso, isso quer dizer que eu falar que Roma não é a capital da França é verdadeiro. A mesma coisa nós temos aqui embaixo. Ó. Eu tenho a proposição P, que me diz que o Sol é uma estrela. Sol realmente é uma estrela. Então, o valor de P é verdadeiro. Se o valor de P é verdadeiro, o valor de não P seria falso. E faz todo sentido, né? Porque se o Sol é uma estrela é verdadeiro, eu falar que o Sol não é uma estrela é falso. Então, esse é a lógica, né, do operador de negação, né, que é representado pelo tio. O outro operador que nós temos muito utilizado é a conjunção, também conhecido como e, né? A conjunção ela é informalmente conhecido como e. O valor lógico da conjunção ou do operador lógico e é verdade quando as duas proposições que estão sendo juntadas, né, que estão sendo unidas, são verdadeiras. E é falso quando pelo menos uma das duas proposições for falsa, ok? E a conjunção ela é representada por esse acentinho circunflexo, assim, ou esse V de cabeça para baixo, como preferir. Então,
vamos aos exemplos. Vamos lá. Suponha que eu tenha duas proposições. A proposição P que me diga que Jambira é bonita. E a proposição Q que me diz que Jambira é alta. Ora, para a proposição Jambira é bonita e alta ser verdade, essas duas aqui tem que ser verdade, concorda? Se eu falo Jambira é bonita e alta, você entende que Jambira é bonita é verdade e Jambira é alta é verdade. Se Jambira for bonita, mas não for alta, eu não posso falar que ela é bonita e alta, que eu estaria faltando com a verdade. Então é exatamente essa a lógica da conjunção. A conjunção só é verdadeira quando as duas partes que são unidas são verdadeiras. Então, se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, P e Q é verdadeiro. Já se P é verdadeiro e Q é falso, P e Q vai ser falso. Se P é falso e Q é verdadeiro, P e Q é falso. Se P é falso e Q é falso, P e Q também é falso. Então, vamos lá. Suponha nesse nosso exemplo que Jambira seja bonita, mas Jambira não seja alta. Qual seria o valor de P e Q? Ora, o valor de P e Q nesse caso seria o valor de P conjunção com o valor de Q. Qual que é o valor de P conjunção com o valor de Q? Ora, P é verdadeiro e Q é falso. Se eu chego aqui, ó, P verdadeiro com Q falso, P e Q é falso. Então, assim, a tabela verdade está aqui, mas não é necessário decorar. Por quê? Porque é bem óbvio, né? É bem lógico, é exatamente como nós utilizamos a linguagem natural, né? Uma proposição de conjunção, ela só é verdadeira se as duas proposições simples que foram unidas forem verdadeiras. Se pelo menos uma das duas for falsa, a conjunção das duas é falsa. Beleza? A próxima, o próximo conectivo que nós temos é a disjunção. A disjunção é representada por esse V maiúsculo aqui, né? E ela é informalmente conhecida como OU, né? Na verdade, quando eu tenho a disjunção de duas proposições P e Q, eu digo que eu tenho P ou Q. Quando eu tenho um OU, o valor lógico é verdade quando ao menos uma das duas é verdadeira. Ou seja, um OU só é falso quando as duas proposições que estão sendo unidas são falsas. Ok? E ela é representada dessa forma aqui, né? P ou Q. Então vamos lá. Aqui a tabela verdade reflete isso que a gente está falando, né? Note. Se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, o P ou Q é verdadeiro. Se P é verdadeiro e o Q é falso, o P ou Q também é verdadeiro. Se P é falso e Q é verdadeiro, o P ou Q é verdadeiro. E a única forma de P ou Q ser falso é tanto P quanto Q serem falsos. Vamos a um exemplo. Vamos supor que eu tenho a proposição P que me diga que Jambira é bonita. E a proposição Q que me diga que Jambira é inteligente. Ora, para eu dizer que Jambira é bonita ou inteligente, basta que uma dessas duas aqui seja verdade. Né? Se eu viro para você e falo, ó, Jambira é bonita ou Jambira é inteligente. A única chance que eu tenho de estar te falando mentira é ela não ser nenhuma das duas coisas. Porque se ela for só bonita, quando eu falo que ela é bonita ou inteligente, eu estou falando a verdade. Se ela for só inteligente, na hora que eu falo que ela é bonita ou inteligente, eu estou falando a verdade. E se ela é bonita e inteligente, na hora que eu falo se ela é bonita ou inteligente, eu também estou falando a verdade. Ok? Vocês podem ter estranhado um pouquinho, porque em linguagem natural, o ou tem dois sentidos, né? Vamos analisar essas duas proposições aqui, ó. Suponha que eu fale isso aqui, ó. Eu tenho uma vaga aqui na minha empresa, né? Suponha que eu estou criando uma empresa e eu tenho vaga para técnico em informática ou para engenheiro de software.
Ok? Eu tenho uma vaga e essa vaga eu posso preencher tanto com técnico de informática quanto com engenheiro de software. Então eu vou fazer uma proposição falando: contrata-se engenheiro ou técnico. Ora, neste caso, se o cara chegar aqui só com um diploma de engenheiro, ele satisfaz o meu requisito. Se ele chega só com um diploma de técnico, ele também satisfaz o meu requisito. E se ele chega com um diploma de engenheiro e um diploma de técnico, ele também satisfaz o meu requisito. Então é exatamente a semântica do ou que a gente acabou de falar. Esse ou aqui, ele é verdadeiro se este lado é verdadeiro, ou este lado é verdadeiro, ou ainda se os dois lados forem verdadeiros. A única forma de uma pessoa não satisfazer esse meu pré-requisito para contratação aqui seria ele não ter diploma nem de engenheiro, nem de técnico, ou seja, os dois lados do ou serem falsos. Se os dois lados forem verdadeiros, é verdadeiro. Então, esse é o sentido em que a gente usa o ou na lógica, o ou clássico aqui na lógica. Mas nem sempre na linguagem natural, quando a gente fala ou, a gente está usando nesse sentido. Por exemplo, suponha que eu vire para o meu sobrinho e fale com ele: olha, eu vou te dar um doce, mas você tem que escolher se você quer sorvete ou chocolate. Quando eu estou falando para escolher entre sorvete ou chocolate, o ou neste caso, eu não estou querendo falar que eu aceitaria uma resposta verdadeiro para quero sorvete e verdadeiro para quero chocolate. Na verdade, neste caso, eu quero o que a gente chama de disjunção exclusiva. Eu quero que ele fale verdadeiro ou para esse lado ou para esse lado. Se ele falar falso para os dois, não está me satisfazendo, e se ele falar verdadeiro para os dois, também não está me satisfazendo. Então, para mapear esse tipo específico de raciocínio, a gente tem o que a gente chama de disjunção exclusiva, que é representada pelo mesmo símbolo do ou, né, que é esse Vzinho, só que com um risquinho embaixo. Ok? Então, recapitulando, o ou comum, ele só é falso quando os dois lados forem falsos. Se um dos dois lados for verdadeiro, ou os dois forem verdadeiros, ele é verdadeiro. O ou exclusivo, não, o ou exclusivo, ele só é verdadeiro quando só um dos lados é verdadeiro. Se os dois lados forem falsos, ou os dois lados forem verdadeiros, ele é falso. Então aqui está a tabela verdade, né, dessa disjunção exclusiva. Se os dois lados forem verdadeiros, né, se P for verdadeiro e Q for verdadeiro, P ou exclusivo Q é falso. Se só um for verdadeiro, ele é verdadeiro. E se os dois forem falsos, ele é falso. Ok? Entendido então essa diferença entre o ou e o ou exclusivo, passamos para o próximo operador lógico, né? Próximo conectivo, que é o condicional, que é representado por essa setinha aqui. O condicional, ele também é chamado de se então. Então, quando eu conecto duas proposições P e Q com essa setinha aqui, fazendo P setinha aqui, o que eu estou falando é se P, então Q. A tabela verdade de se P, então Q, ela só é falsa quando P é verdade e Q é mentira. Ou seja, a única chance de P então Q ser falso é P ser verdadeiro e Q ser falso. Vamos a um exemplo para isso ficar mais claro. Então aqui está a tabela verdade, né? Note. Na tabela verdade, a única linha que P então Q é falso é essa aqui, onde P é verdadeiro e Q é falso. Mas qual a lógica disso? Vamos pegar esse exemplo aqui. Vamos supor que a minha proposição P é chover, ou vai chover, enfim, é o fato de chover. E a proposição Q seja o fato de eu ver um filme. Se eu faço uma proposição composta, onde eu falo o seguinte: se chover, eu verei um filme, a formalização dessa proposição seria se P, ou seja, se chover, então que, então verei um filme, correto? Então, se P, então que, é se chover, eu verei um filme. Ora, vamos raciocinar sobre isso aqui.
Se P for verdadeiro, ou seja, choveu, e Q também for verdadeiro, isso significa o quê? Significa que choveu e que eu vi um filme. Então, a minha regra de que se chovesse eu ia ver um filme foi confirmada. Então, a minha regra é verdadeira, ou seja, eu não falei mentira para ninguém, ok? Porque eu falei que se chovesse eu veria um filme. De fato, choveu, né? Porque P é verdadeiro. De fato, eu vi um filme, porque Q é verdadeiro. Então, a minha regra de se chover verei o filme é verdadeira. Agora, suponha que choveu, ou seja, P é verdadeiro, mas eu não vi um filme, ou seja, o que é falso. Ora, se choveu e eu não vi um filme, então essa minha sentença, que essa minha proposição de que se chovesse eu veria um filme, ela é falsa. Então essa aqui é a lógica. Se a condição que eu falei, ela for verdadeira e o consequente, ou seja, o que ia acontecer se aquilo fosse verdadeiro for falso, é sinal que a condição aconteceu, mas o que eu esperava não aconteceu. Então a minha proposição, se então, minha proposição condicional, ela é falsa. Agora, por que que nesses dois outros casos a minha proposição é verdadeira? Ora, eu só me comprometi a ver filme se chovesse. Se não chover, eu não me comprometi a nada. Então, não há mentira, não há mentira, né, nessa minha regra de se chover, verei um filme. Você não está contradizendo a regra. Ora, se não choveu, fez sol, né? Vamos supor que tenha feito sol. Se eu vi um filme, beleza. E se eu não vi um filme, também beleza. Por quê? Porque eu só me comprometi que eu veria se chovesse. Então, essa é a forma mais fácil, né, de você entender como funciona o condicional. Então, o condicional ele só vai ser falso quando a condição que você colocou for verdadeira e o que você esperava com essa condição verdadeira, ou seja, o consequente, for falso. É só uma questão de nomenclatura, né? Em lógica, quando a gente tem esse P, então o que a gente diz que P é condição suficiente para quê? O que que significa? Significa que se P acontecer, é suficiente para Q acontecer. Por outro lado, se diz que Q é condição necessária para P, ou seja, nunca vai acontecer Q sem que P aconteça, né? Ou seja, para que P aconteça, é necessário que Q aconteça. Ok? No mais, disse que P é o antecedente da fórmula e Q é o consequente da fórmula. Então, voltando aqui ao nosso exemplo, se chover eu verei o filme, o P, ou seja, se chover é o antecedente e ver o filme é o consequente da fórmula. Só uma questão aí de nomenclatura. Por fim, o nosso último operador é o operador bicondicional. O bicondicional é lido como se somente se e é representado por essa setinha com duas pontas. O que esse bicondicional representa? O bicondicional é como se ele representasse se P, então Q, e se Q, então P, tudo numa operação lógica só. O que faz com que ele seja verdade quando o P e o Q têm o mesmo valor. Então, se P e Q forem verdade, P se somente se Q é verdade. Se P e Q os dois forem falsos, P se somente Q também é verdade. Mas se um dos dois for verdade e o outro for falso, o P se somente se Q é falso. Temos aqui então a tabela verdade. Note, se P é verdade e Q é verdade, P se somente Q é verdade. Se P é verdade e Q é falso, P se somente se Q é falso. Se P é falso e Q é verdade, P se somente se Q é falso, e se os dois são falsos, é verdade. Vamos voltar então ao nosso mesmo exemplo que nós fizemos com o condicional. Vamos supor que eu fiz para você e fale o seguinte: eu verei um filme se e somente se chover. Então, o que eu estou falando aqui? Que a única chance de eu ver um filme é chover. Então, se choveu e eu vi um filme, ok, essa sentença aqui foi cumprida. Se não chover e eu não ver um filme, eu não vir um filme,
a sentença também foi cumprida. Agora, suponha que tenha chovido e eu não vi o filme. Então, a sentença não foi cumprida. E por outro lado, suponha que não tenha chovido e eu tenha visto um filme. Ainda assim, a sentença não foi cumprida, porque eu falei que eu só veria o filme se chovesse. Então, o bicondicional ele vem para amarrar as duas pontas de forma que um só acontece se o outro acontecer, ou seja, ele só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros ou se os dois lados forem falsos. Ok? Então, assim, até agora a gente mostrou as tabelas verdades de conectivos lógicos simples. Mas nós podemos construir proposições compostas mais complexas. Por exemplo, eu posso construir uma proposição composta onde eu falo que não P ou se P, então Q. Né? Por exemplo, eu posso virar para você e falar, olha, na prova não cole. Ou, se colar, então não me deixe ver. Então, se eu falo que P é a proposição colar na prova e Q é não me deixar ver, eu formularia essa minha frase, formalizaria essa frase usando não P, ou seja, não cole, ou se colar, ou seja, se P, então não me deixe ver, então Q. E por aí vai. Então a gente pode fazer combinações dessas proposições usando quantos conectivos eu quiser. E aí, qual que seria a tabela verdade, então, desse conectivo, dessa proposição composta P maiúsculo? Né? Eu tenho que fazer a tabela verdade combinando todos os possíveis valores de P e Q para ver a cada combinação de P e Q qual seria o resultado disso aqui, né? Dessa proposição maior. Né? Então, o que eu vejo? O número de linhas dessa minha tabela verdade depende do número de proposições simples. Na verdade, se eu tenho n proposições simples, eu tenho 2 a n linhas. Então, no caso, por exemplo, de eu ter uma proposição composta, como essa primeira aqui, ó, que só usa P e Q, eu tenho duas proposições simples. Então, o número de linhas da tabela verdade dela seria 2 elevado a 2, que dá 4 linhas. Já se eu tivesse uma como essa última aqui, ó, que ela depende de três proposições simples, depende de P, Q e R, o número de linhas dessa tabela verdade seria 2 elevado a 3, que seriam 8 linhas. Certo? Então vamos aos exemplos. Né? Vamos fazer então, suponha que a minha proposição composta P, maiúsculo, seja não P e não Q. Como que eu faria a tabela verdade disso? Primeira coisa que a gente tem que notar é a precedência. Primeira coisa que eu pego para fazer, o que está dentro dos parênteses. Dentro dos parênteses eu tenho P e não Q. Os operadores, o primeiro operador que eu faço é o não. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o não, depois é esse e aqui, e depois é esse não que está aqui fora. Então, para construir a tabela verdade, primeiro você pega as duas proposições simples, que são P e Q, e sai fazendo as combinações deles. Ora, se eu tenho duas proposições só, o que eu faço? Eu coloco V e V, ou seja, coloco dois Vs aqui para o P, e depois dois Fs. E o Q eu saio alternando um V com F, um V com F. Note que no final eu tenho todas as combinações possíveis, ó, V com V, V com F, F com V, F com F. Depois que eu fiz isso, aí eu saio fazendo aquela ordem que eu falei. A primeira coisa que eu falei que eu ia fazer era o não que. Então, essa coluna que eu faço o não que. Note, se na linha em que Q é verdadeiro, o não Q vai ser o oposto, vai ser falso. Na linha em que Q é falso, o não Q vai ser o oposto, vai ser verdadeiro. Na linha em que Q é verdadeiro, o não Q é falso. Na linha em que Q é falso, o não Q é verdadeiro. Feito isso, eu vou para o próximo, que é o E, que está aqui dentro. Eu vou fazer um E entre Q? Entre o P e o não Q. Então, eu vou fazer um E entre essa linha aqui, que é a primeira, desculpa, entre essa coluna, né, entre a primeira coluna e a terceira coluna. Então, nessa linha aqui eu tenho P e não Q. O P é verdadeiro e o não Q é falso. Um E entre uma coisa verdadeira e uma falsa é falsa. Nessa linha aqui eu tenho o P
verdadeiro e eu tenho um não que verdadeiro. Um e entre duas proposições verdadeiras é verdadeiro. Na terceira linha eu tenho o p falso e o não que falso. Um e entre duas coisas falsas é falso. E por fim, na última linha eu tenho o p falso e o não que verdadeiro. Um e entre um falso e um verdadeiro é falso. E agora, na última parte, eu faço o não, né, a negação disso tudo. Ou seja, eu vou fazer a negação, na última coluna, eu vou fazer a negação dessa coluna aqui. Então, ora, a negação, o que ele faz? Inverte o valor. Então, onde essa coluna aqui é verdadeiro, eu tenho resultado, ou falso, desculpa, eu tenho resultado verdadeiro. Onde é verdadeiro, eu tenho resultado falso. Onde é falso é verdadeiro e onde é falso é verdadeiro. Então, no final das contas, o que vale na nossa tabela verdade é essa última coluna aqui. Ó. O que essa última coluna me diz? Ela me diz que, vamos lá, na primeira linha eu tenho P verdadeiro e Q é verdadeiro. Se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, essa minha proposição inteira aqui, P maiúscula, ela é verdadeira. Quando P é verdadeiro e Q é falso, essa minha proposição P maiúscula aqui é falsa. Quando P é falso e Q é verdadeiro, a minha proposição P maiúscula é verdadeira. E quando os dois são falsos, a minha proposição P maiúscula também é verdadeira. Então, é isso que é a tabela verdade. Aqui a gente tem um outro exemplo. Esse outro exemplo é uma proposição um pouco maior, né? Note, a gente está falando que minha proposição P maiúscula é não a conjunção de P e Q ou não Q se somente CP. Ora, apesar de ser grande, note que a gente tem só duas proposições simples, P e Q. Então o primeiro passo é fazer a mesma coisa que a gente fez na outra. P e Q, como são só dois verdadeiros, dois falsos. E no Q está alternando verdadeiro com falso. E aí nós temos que ver, então, em que ordem a gente vai fazer. Lembrando, sempre o primeiro que vem entre parênteses. Então primeiro eu vou fazer esse E aqui, né? Depois eu vou fazer esse C, somente C aqui. Depois que eu fizer isso, fora de parênteses eu tenho não e tenho um ou. Sempre a prioridade é do não. Então eu vou fazer esse não, depois esse não. E depois eu vou fazer um ou do resultado disso com o resultado disso. Então vamos lá. Primeiro então eu vou fazer esse P e Q aqui. Ó. Ora, onde eu tenho P verdadeiro e Q verdadeiro, P e Q também é verdadeiro. Onde eu tenho P verdadeiro com Q falso, um E entre o verdadeiro e falso é o falso. Entre um falso e o verdadeiro é falso, e um E entre dois falsos também é falso. Depois eu venho para esse lado aqui, ó. Eu vou fazer o Q se somente C, P. Ora, o se somente C, o bicondicional, é aquele que a tabela verdade é verdadeiro quando os dois lados têm o mesmo valor. Então, vamos lá. Na primeira linha eu tenho P e Q verdadeiro, então o se somente C vai ser verdadeiro. Onde eu tenho um verdadeiro e um falso e verdadeiro, os resultados vão ser falsos. Já onde eu tenho os dois falsos, o resultado vai ser verdadeiro. Ok? Beleza. Feito isso, eu vou para o lado de fora do parênteses. Então eu vou fazer essa negação aqui. Ó. Essa negação está se aplicando aqui, a P e Q. Então aqui, ó, nessa coluna, eu vou fazer a negação dessa coluna aqui. Ó. Então, nessa quinta coluna, eu faço a negação da terceira coluna. Então, o que é a negação? A negação é inverter o valor. Ok? Então, onde tinha verdadeiro, virou falso. As outras três que eram falsas, viraram verdadeiro. A mesma coisa eu vou fazer com esse não aqui. Ó. Esse não aqui está negando que se somente se Q. Que se somente se P. Então, aqui nesta coluna, eu vou fazer a negação dessa coluna aqui. Ou seja, eu vou inverter os valores dessa. Onde essa aqui está verdadeiro, aqui virou falso. Onde estava falso, aqui virou verdadeiro. Onde estava falso, aqui virou verdadeiro. Onde estava verdadeiro, aqui virou falso. Beleza. Agora eu tenho esse pedaço aqui pronto e esse pedaço aqui pronto. O que me resta fazer agora é fazer a disjunção dos dois, ou seja, fazer um ou dos dois, que é o que eu estou fazendo aqui na última coluna. Então essa última coluna é um ou desta coluna aqui com esta coluna aqui. Ora, como que era o funcionamento do ou? O ou só é falso quando os dois lados forem falsos. Se um dos dois for verdadeiro ou os dois for verdadeiro, o ou é verdadeiro. Então,
Na primeira linha aqui, ó, eu tenho um ou de um falso com um falso, então o resultado é falso. Na segunda, verdadeiro com verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Na terceira, verdadeiro com verdadeiro, o resultado também é verdadeiro. E na quarta, verdadeiro com falso, o resultado é verdadeiro. Então, no final das contas, a minha tabela verdade da minha proposição P maiúscula é essa última coluna aqui, ó. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Quando P é verdadeiro e Q é verdadeiro, o meu P maiúsculo, que é dado por toda essa proposição composta aqui, vai ser falso. Se P é verdadeiro e Q é falso, meu P maiúsculo é verdadeiro. Se P é falso e Q é verdadeiro, meu P maiúsculo é verdadeiro. E se os dois são falsos, meu P maiúsculo é verdadeiro. Né? Ok. Então, quando nós fazemos a tabela verdade, nós vemos todos os possíveis valores de uma proposição composta com base nos valores das proposições simples. Né? Mas, suponha que você tenha os valores da simples. Você não precisa sair fazendo a tabela verdade inteira para saber o valor da proposição composta. Por exemplo, vamos supor que nós saibamos que eu tenho que P é verdadeiro e que Q é falso. Se o P é verdadeiro e Q é falso, qual seria o valor verdade dessa proposição, né, o valor lógico dessa proposição P maiúscula que é dado por essa composição aqui? Ora, um jeito de saber isso seria eu fazer uma tabela verdade, tipo essa aqui, para essa proposição nova. E aí depois ir na linha onde P é verdadeiro e Q é falso e ver qual foi o resultado que eu cheguei. Só que se o que eu quero é só isso aí, eu não preciso fazer a tabela verdade inteira. Eu posso sair fazendo a aritmética em cima desses valores. Como? Aqui está. Ora, P é igual a isso, essa proposição composta aqui. Eu sei que P é verdadeiro e Q é falso. Então o que eu faço? Substituo P por verdadeiro e Q por falso na minha sentença, na minha proposição inteira. E aí eu tenho isso aqui. Neste momento, o que eu saio fazendo? Eu saio fazendo as prioridades. Né? O operador que tem maior prioridade é a negação. Né? Então, eu faço, na verdade, primeiro o que está dentro do parênteses, e do que está fora do parênteses eu faço as negações. Então, o que estava dentro do parênteses aqui era V ou F. Ora, qual é o resultado de V ou F? É V. Aqui, fora do parênteses, eu já fiz só para ir mais rápido, né? Eu poderia ter feito um outro passo. Uma vez que eu fiz o ou, eu vou fazer as negações que estão fora dos parênteses. Então, primeiro eu vou fazer essa negação aqui. Se eu tenho não V, o resultado é F. E aqui eu tenho não F, o resultado é V. Então aqui, onde eu tinha não V e não F, eu passo a ter F e V. Ok? Então, qual o próximo passo? Ora, o próximo passo é fazer o que está fora dos parênteses. Então, o que está fora dos parênteses aqui? Eu tenho F e V. Então, eu tenho falso e verdadeiro, pela tabela verdade de conjunção, né? Só é a conjunção, né? O e só é verdadeiro com os dois lados for verdadeiro. Quando eu tenho falso e verdadeiro, o resultado é falso. E do lado de cá eu tenho um não V. Não V, ou seja, estou negando uma coisa que é verdadeira, isso vai ser falso. Por fim, eu tenho o bicondicional. Eu tenho um bicondicional com falso dos dois lados. Qual é o comportamento do bicondicional? Se os dois lados forem iguais, ele é verdadeiro. Então, a que conclusão eu chego? A conclusão de que se P é verdadeiro e Q é falso, a minha proposição composta P maiúscula ela é verdadeira. Ok? Então, aqui, só para a gente refletir, suponha que eu soubesse só que o valor de P é verdadeiro e eu não soubesse nada sobre o valor de Q. Eu chegaria a alguma conclusão? Bom, vamos apagar aqui os... Bom, vamos lá. Se eu soubesse simplesmente que P é verdadeiro, esquece, suponha que eu não saiba nem o valor de Q aqui nem aqui. Ora, P sendo verdadeiro, o não P é falso. Então isso aqui eu já sei. E eu não sei o valor do lado de cá. Mas ora, já sabendo que eu tenho falso e qualquer outra coisa, eu já sei de antemão que o meu resultado aqui vai ser falso.
Por quê? Porque o E só é verdadeiro quando os dois lados são verdadeiros. Eu já sabendo que esse lado aqui é falso, eu já saberia que o resultado aqui é falso. Agora vamos olhar o lado de cá. O lado de cá eu tenho um não, P ou Q. Ora, se eu não soubesse o valor de Q, mas só de saber que P é verdadeiro, eu tenho um ou entre uma coisa que é verdadeira e uma outra que eu não saberia o valor. Mas eu não preciso. Por quê? O ou basta um dos lados serem verdadeiros. Então, só sabendo que P é verdadeiro, eu já sei que dentro desse parênteses aqui vai sair um verdadeiro. Então, eu já sei que a negação aqui ó, desse verdadeiro vai dar falso, e que no final eu vou ter falso, se somente se falso, que vai dar verdadeiro. Ou seja, eu conseguiria resolver essa proposição composta só sabendo que P é verdadeiro. O valor de Q, neste caso aqui, é irrelevante, caso P seja verdadeiro. Então, seguindo o mesmo raciocínio, vamos fazer esse outro exercício aqui. Sabendo que o valor de R é verdadeiro, qual seria o valor dessa proposição inteira? Então, note, a única coisa que eu sei é o valor de R. Então, eu vou substituir o valor de R, vou substituir R por verdadeiro, que é o que eu fiz aqui. Ó. Então, eu tenho que se P, então, não Q ou o R que é verdadeiro. Ora, se eu tenho um ou de qualquer coisa com verdadeiro, não interessa o valor dessa coisa. O resultado vai ser verdadeiro. Então, eu tenho se P, então, uma coisa que é verdadeira. Lembra da tabela verdade do condicional? O condicional ele só é falso se o antecedente for falso, desculpe, se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Se o consequente é verdadeiro, não interessa o antecedente, o C então, né, o condicional vai ser verdadeiro. Então eu já sei que o resultado disso aqui vai ser verdadeiro. Então note, eu tinha uma proposição composta por três proposições simples e bastava saber o valor de uma das proposições simples, que é verdadeiro, para saber o valor da composta. Então às vezes, dependendo dos valores, dependendo da proposição, você consegue fazer isso. Para finalizar, aqui a gente tem uma revisãozinha sobre o uso de parênteses, né? É igual a álgebra mesmo, na aritmética, né? Igualzinho a aritmética. Se você tem parênteses, significa que você tem que resolver primeiro o que está dentro do parênteses. O parênteses, então, serve para mudar a prioridade, a ordem de precedência, né, dos conectivos. Não havendo parênteses, a ordem de precedência é, primeiro, a negação. A gente já andou fazendo isso, né, nos exemplos, eu estou formalizando. Primeiro é a negação, depois é o e o ou, na ordem que é para aparecerem. Depois é o condicional e, por fim, o bicondicional.